Olá, Oi, bom dia, bom dia. tudo bem? Tudo. Saudade da escola? Das aulas presenciais, né? Ah, Esperar o pessoal entrar e nós vamos começar, viu? Guilherme, a Emily, Gabriel, Juan. O que vocês acharam do simulado de laboratório? Estava fácil? mais ou menos. Mais ou menos? O resultado foi bom. Quantas pessoas não tiraram o total? Bonito o resultado. Aí, na aula de hoje, nós vamos comentar sobre o simulado e, se der tempo, fazer alguma revisão. Vou passar algumas informações para vocês também, ok? Esperar um pouquinho, pessoal, entrar. Vocês conseguiram fazer aquele experimento da água? Conseguiu? Ainda não fiz. Ainda não fez? A Júlia falou que conseguiu. Você, Guilherme? Eu também ainda não fiz. Não, eu nem entendendo. Então, vamos fazer, hein, gente? Então, assim, lá tem mais de 10 propostas de atividade para que possa ser feito. E o bom daquela atividade é porque muitos materiais vocês podem construir em casa. Porque com laboratório é difícil, né? Aí eu nem vou colocar experimentos que precisam de reagentes ou que vocês não consigam fazer. Mais um minutinho e nós vamos começar a conversar. Aí vamos fazer o seguinte, eu vou precisar da ajuda de vocês. Então eu vou colocar a Júlia Rodrigues vai fazer a leitura da primeira pergunta depois. Pode ser, Júlia? Tá. E a Luísa vai fazer da segunda pergunta. Vamos ver. O Guilherme vai fazer da terceira. Quem mais está aqui, hein? Vamos ver. Miguel, Isabel Mourão, Lorena, mais algumas pessoas. Miguel. A Lorena vai fazer da quarta pergunta. Pode ser? Então, eu fiz um PowerPoint com as perguntas para facilitar. Aí nós vamos acompanhando com ela. O que eu vou fazer? Vocês vão fazer a leitura do enunciado, né? E eu vou comentar com vocês questão por questão. Alternativa por alternativa. Para a gente ver o que está certo, por que a outra está errada. Okay? Então, vamos lá. Né? Vou compartilhar aqui com vocês o PowerPoint. Vamos lá, correção do simulado online no laboratório, então do sexto ano. Pensando então, Júlia, faz a leitura da primeira, do enunciado da primeira para a gente, então, a Júlia Rodrigues. Sim. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 de 2019, após casos registrados na China. Provoca doença chamada de coronavírus Covid-19. Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil da microscopia, parecendo uma coroa. Até o presente monumental, qual a principal profilaxia, ou seja, utilização de procedimentos e recursos para prevenir a doença do Covid-19? Certo, então agora o que nós faremos? Obrigadinho, Júlia. Nada.
nós vamos comentar alternativa por alternativa e ver o porquê que ela está correta ou o porquê que ela está errada. Mas vamos analisar o enunciado primeiro. Fala sobre o coronavírus. Nós não temos ainda muitas informações sobre o coronavírus. Tanto é que na pergunta eu coloquei ainda assim, ó, até o presente momento. Porque as informações elas estão chegando a todo momento. Então, até a data que foi aplicado o simulado para vocês, que estaria valendo a pergunta. Ok? Aí depois fala sobre profilaxia. Profilaxia é quando a gente faz processos para evitar a doença. Então, vamos lá na letra A. Então, vamos ver se é uma medida para evitar a doença. Utilização de álcool com concentração de 20% no estado sólido. Olha, primeira dica que eu vou passar para vocês em relação ao simulado. Questões de múltipla escolha de uma forma geral. Nunca marquem a primeira alternativa já com a primeira informação. Faça a leitura das demais para que vocês possam fazer uma análise mais profunda. Aí, no início, muitos aqui marcaram essa porque já olharam aqui, ó. Utilização de álcool. Realmente, o álcool é uma medida para evitar o coronavírus. Só que aí tem mais informações dentro dessa alternativa. Fala, utilização de álcool com concentração de 20%. Olha, o nosso álcool, então, o ideal para que nós possamos utilizar para poder matar o vírus é com a concentração de 70%. O que significa isso? Que na concentração total do álcool, adiciona-se 30% de água para poder, então, facilitar o processo de evaporação. Então, 20% não é o correto. Aí depois vem completando, no estado sólido. Na verdade, nós utilizamos o álcool em gel. André, mas então o álcool no estado líquido, ele não tem serventia? Depende. Se for, vamos analisar. Quando a gente vai utilizar o álcool líquido, o tempo de evaporação dele é maior. O álcool em gel, ele tem um tempo de evaporação menor em relação ao tempo do álcool líquido. Então, quando a gente vai passar ele nas nossas mãos, vai facilitar e vai aumentar a chance de matar o vírus. Ah, mas então, nos produtos que eu vou utilizar em casa, eu vou colocar o álcool em gel? Não. Você pode utilizar, nesse caso, o álcool líquido, então. E o gel? O que é utilizado esse gel? Como que é feito esse gel? O gel, que faz, eles adicionam um tantão de compostos para não danificar a nossa pele. Se nós utilizarmos apenas o álcool líquido, vai danificar muito a nossa pele. Então, essa alternativa não está correta porque tem informações a mais. Porque fala concentração de 20%. Se eu tivesse colocado aqui, ó, utilização de álcool com concentração de 70%, aí poderia ser uma alternativa correta. Então, essa está errada, não é a alternativa A. Alternativa B, ingerir muito líquido. A ingestão de líquido, ela se faz necessária independente do coronavírus. O coronavírus, ele não a água não ajuda a prevenir este vírus. Teve um artigo há um tempo agora, uma coisa também, ficar atento às informações, porque está tendo vários fake news falando sobre doença. Aí teve uma que falava o seguinte, que quando a gente faz a ingestão de água, elimina o vírus no suor ou na urina. Só que a gente volta lá no início. Profilaxia é medida para evitar. Se eu vou eliminar o vírus pelo suor ou pela urina, eu já estou com o vírus. Então, não é uma medida para evitar. Mas, de toda forma, esse estudo não foi comprovado. Não tem nada relatado que o vírus sai pelo suor e nem pela urina. Então, a ingestão de água ela é necessária, nós devemos fazer porque ela auxilia nos processos de metabolismo do nosso corpo, porém, não é uma medida de profilaxia.
Alternativa C. Alimentar de nutrientes à base de vitamina D. A vitamina D, ela está presente em poucos alimentos. Um alimento presente a vitamina D é em peixes. Só que a vitamina D, ela não está, ela não previne contra o coronavírus. Existia um estudo, então, que falava que a vitamina C prevenia. Mas também, na verdade, o que acontece? Nós devemos ter uma alimentação balanceada, rica em diversos tipos de nutrientes, em diversos tipos de como carboidratos, lipídios, e aí vem as vitaminas, os sais minerais. Só que a vitamina D, ela está presente ainda mais no sol. Então, nós devemos tomar sol no mínimo 15 minutos por dia, no horário adequado. Mas a vitamina D também não é uma medida para evitar o coronavírus. Então, a alternativa C não está correta. Aí vem a D. Fazer o uso de repelentes à base de icaridina. O coronavírus é transmitido por inseto? Não. Então, o repelente, ele afasta os insetos. Então, essa alternativa não está certa. Mas o ideal, principalmente nós que moramos em Formiga, que está um caso alarmante de dengue, deve-se sempre utilizar repelente. Mas não para o coronavírus, mas para a dengue. Então, o repelente, ele vai prevenir contra a dengue, então contra o Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya, zika, e também outras doenças, igual malária, febre amarela. Mas, então, essa alternativa não está correta. A alternativa é lavar as mãos com água e sabão. Essa alternativa está correta. Mas, além desta questão, lavar com água e sabão, deve-se lavar corretamente. Existem alguns vídeos circulando que ajudam vocês a entenderem também como lavar as mãos de forma correta. Acredito que todos já devem saber que deve-se lavar as pontas dos dedos, deve-se lavar até acima um pouco do punho. E lavar totalmente. Deve-se lavar por volta, deve-se deixar o sabão agindo na mão em torno de 25, 30 segundos. Ok? Existe um ditado, quem é religioso fala o seguinte, eu acho que eu até comentei com vocês na sala de aula ainda, né? Quando estava na presencial. Rezar o Pai Nosso, aí é o tempo correto para lavar as mãos. Ou se não, cantar parabéns. Vai cantando parabéns e vai lavando as mãos, é o tempo correto que o sabão age para poder matar aquele vírus. Então, a alternativa correta dessa questão 1 é lavar as mãos com água e sabão. Existia, dentro de umas aulas que eu passei para vocês, da parte da água, um experimento que mostrava muito bem sobre isso. O que era? Colocava-se a água e colocava um pozinho, por exemplo, orégano. Aí depois vocês pegavam um detergente, colocava no prato. O que acontecia com o orégano? Ele se afastava. Então, o sabão ele age para poder desnaturar, matar a estrutura do vírus. Então, a alternativa correta da número 1 é a letra E. Deu para entender essa questão? Sim. Entenderam a primeira questão? Vamos passar para a segunda questão. Quem vai ler a segunda questão é a Luísa. De acordo com o filósofo Aristóteles, se deixarmos cair-se de uma mesa à altura de 3 objetos acima, todos na presença de ar, qual deles chegaria primeiro ao chão? Então vamos analisar primeiro as imagens que estavam no slide anterior. Essa aqui, ó. Nós temos 3 objetos. Temos um avião, uma boneca e um carrinho. O avião, ele tem um peso de 400 gramas. A boneca, 650 gramas. E o carrinho, 280 gramas. Fazendo uma análise, qual deles que é o mais pesado? Que possui maior massa?
O objeto. Qual que é? Qual dos 3 objetos que possui maior massa? A boneca. A boneca. Ok. Então, o objeto 2. Então, vamos pensar nisso. Agora, vamos voltar lá na questão. A questão está falando sobre Aristóteles. Aristóteles, então, essa aula aqui que nós vamos fazer essa questão, é a aula que falava sobre a queda dos corpos. Nós fizemos ainda em atividade presencial lá no laboratório do Corujinho. Aristóteles foi um filósofo que nasceu 300 anos antes de Cristo. E o que Aristóteles pensava? Ele pensava o seguinte, que se deixarmos cair de uma mesma altura 2 objetos, então suponhamos que eu tenho aqui um objeto e o outro objeto. Esse objeto aqui, que é o livro, tem o peso de 300 gramas. Esse aqui, que é a folha, tem o peso de 5 gramas. Se eu deixasse cair os 2 ao mesmo tempo, o mais pesado chegaria primeiro ao chão. O mais leve em seguida. E tudo isso, Aristóteles pensou na presença de ar. Então, tem que ter a presença de ar para Aristóteles. Em qualquer momento que falar em Aristóteles, vocês têm que saber que ele sempre fez os experimentos dele na presença de ar. Então, nós sabemos que é o objeto mais pesado. O objeto 1 da alternativa A é o avião. Ele é o mais pesado? Não. O objeto 2, que é a boneca, é o mais pesado. Então, até então, é o objeto 2. Vamos analisar as outras questões. Objeto 3, que é o carrinho. Ele também não é o mais pesado. Todos chegariam juntos ao chão? Não. Eles têm pesos diferentes, têm massa diferente. Então, a concentração de massa deles vai modificar. Então, a letra D também não é. Nenhum deles chegaria ao chão? Chegaria. Um teria de chegar. Né? Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa letra B. Letra B. 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 Ó, letra B. Questão 3. Guilherme, faz a leitura para a gente, por favor. Galileu Galilei era um físico considerado o introdutor do método experimental da física. Ele acreditava que qualquer afirmativa relacionada ao fenômeno deveria estar fundamentada em experiências e em observações cuidadosas. Segundo as ideias e comprovações de Galileu, se deixarmos cair de uma mesma altura os 3 objetos, todos no vácuo, qual deles chegaria primeiro ao chão? Pronto. Então, agora nós estamos falando de Aristóteles? Não. Nós estamos falando agora de um cientista, porque Aristóteles era um filósofo, pessoas que pensavam apenas. Agora, Galileu Galilei era um físico. Todos os estudos dele eram feitos a partir de comprovação. E aí, Galileu, ele estudou o vácuo. O que é o vácuo? Nada. Nada. O vácuo é o quê? A ausência de quê? O que De nada. Ausência de ar. Então, no vácuo não tem a presença de ar. Ok? Aí, o que Galileu fez no experimento? Ele colocou objetos de massas e pesos diferentes, né? E deixou eles cair simultaneamente. Porém, no vácuo, sem a presença de ar. Com isso, então, não tem o atrito. Aí, o que aconteceria com eles? Todos eles chegariam juntos ao chão. Junto ao chão. Então, vamos lá. O objeto 1 chegaria primeiro? Não, porque não é só um. O 2? Também não. Ele chegaria primeiro se fosse na ideia de Aristóteles. Galileu Galilei não, porque ele falava sobre o vácuo. Agora, no objeto 3? Também não. D, todos chegariam juntos ao chão. Certo. Por quê? Estava na presença do vácuo, estava sem ar. Letra E, nenhum deles chegaria ao chão. Impossível isso acontecer nesse caso aqui, né? Então, alternativa correta da número 3. Letra D. Todos chegariam juntos ao chão. Deu para entender sobre a queda dos corpos?
Lembra desse experimento que nós fizemos lá no laboratório? Sim. Quem quer falar um pouquinho sobre ele? Quem lembra como que foi feito? Carol, fala pra gente. O que você lembra desse experimento lá no laboratório? Que você colocou uma folha e um livro para cair no chão. E logo em seguida eles caíram, a folha caiu por último e o livro caiu primeiro. E depois você colocou a folha em cima para ver se ela chegava primeiro, mas ela chegou por último ainda. Aí depois Certinho. você colocando. Pode falar, Juan. Quer falar? Olha, e aí agora vamos analisar uma outra situação que nós temos lá no laboratório para que vocês possam lembrar. E se eu colocasse assim, olha, o livro, e só no livro eu colocasse a folha? O que iria acontecer? A folhinha chegar por último e o livro primeiro? Não, se eu colocasse ela por cima, os dois chegariam juntos. Por quê? O livro, por ser mais pesado, iria tirar o atrito do ar. Ok? Vamos lá para a questão número 4, a última questão de laboratório. Lembrando, por que laboratório teve apenas 4 questões? Pelo número de aulas. Porque nós temos apenas uma aula semanal. As outras matérias tiveram mais números de aulas, aí tiveram 8 questões. Lorena, lê para a gente a número 4? Na aula sobre seleção natural, é incorreto afirmar que a teoria científica moderna sobre evolução, intitulada Seleção Natural, foi criada pelo cientista. Meu negócio bugou. Não dá para ver o chat, não dá para passar por lá. Travado esse Olha, desculpa. Vou voltar aqui. Aí eu tenho que sair da live e entrar de novo. Vai aceitar alguém no meio da live. Olha, vamos lá, ó. Na seleção natural. Então, a Lorena fez a leitura. Vamos analisar aqui, olha. Gracinha, seu cachorro, Maria Eduarda. Maria Eduarda Elisa. Na alternativa A. A teoria científica. Então, vamos voltar lá no enunciado. Nós temos que marcar a alternativa que é incorreta, que não está relacionada com a seleção natural. A seleção natural foi a última aula que nós fizemos presencial. Vamos lá na letra A. A teoria científica moderna sobre evolução, intitulada Seleção Natural, foi criada pelo cientista Francisco Hed? Foi o Francisco Hed que fez a ideia de seleção natural? Não. Francisco Hed foi o primeiro cientista que nós estudamos. Ele falou sobre a teoria da biogênese, lá na aula 1, sobre testando os métodos científicos. Lá naquela aula, então, nós fizemos a prática que era pegar 2 béqueres e colocar carne nele. E depois tampava um dos béqueres e deixava em observação durante uma semana. Aí, um deles teria o surgimento de moscas e o outro não. Certo? Essa foi a ideia de Francisco Hed. Então, essa alternativa está errada. Mas vamos analisar as outras 4 alternativas aqui. Nem todos os grupos coletaram a mesma quantidade de alimentos. Todos os grupos coletaram a mesma quantidade? Não, a quantidade foi diferente. Teve uma sala que eles utilizaram de uma estratégia, não lembro se foi o A ou se foi a turma B, que pegou o copinho e colocou dentro do pote. Foi o A ou foi o B que fez isso? Quem me ajuda a lembrar? Foi a turma A ou foi a turma B que pegou o copinho? Qual foi, Bernardo? Foi a sua sala que teve esse experimento, Bernardo? Foi a... Foi a A? Aí, então, nem todos os grupos coletaram a mesma quantidade de alimento. A quantidade era diferente de um para o outro. Aí depois vem a alternativa C. Os bicos dos pássaros estavam representados no experimento por ferramentas. Ok, nós utilizamos pinça de metal, pinça de madeira, alicate, tesoura cirúrgica. Foram as 4 ferramentas que cada grupo
utilizou. Então, essa alternativa também está correta. Letra D. Durante a viagem pelos arquipélagos de Galápagos, Charles Darwin... Então, qual foi o cientista que falou sobre a seleção natural? Foi Francisco Redd ou foi Charles Darwin? Charles Darwin. Então, essa alternativa também ainda está correta. Mas vamos continuar a ver. Buscava em suas observações criar uma hipótese científica para explicar a diversidade de seres vivos. Ele fez a sua viagem lá para analisar diferentes seres vivos, plantas, animais. Só que o que mais chamou a atenção dele foi uma espécie de pássaro, os tentilhões. Quando ele observou que os tentilhões, então, eles possuíam formatos de bicos diferentes. Aí, a partir desse estudo, dessa análise, que ele criou a seleção natural. Seleção natural, então, é o quê? O indivíduo mais forte, mais apto, vai sobreviver diante daquelas situações. Nós estamos passando por um processo de seleção natural agora com esse coronavírus, igual nós comentamos lá na nossa aula presencial também. Letra E. Cada bico é apropriado para consumir seu próprio alimento. Certo? Se tiver um pássaro com um bico fino e pequeno, ele vai se alimentar de gramíneas. Se tiver um pássaro com bicos finos e maiores, ele vai poder introduzir esse bico em troncos de árvores, alimentando então da seiva. Se tiver um pássaro com bico pequeno, bem forte, retorcido, ele vai alimentar de sementes. Então, para essa alternativa, a questão que é errada é a alternativa A. Por que é a alternativa A? Não foi Francisco Redd que fez a teoria científica. Ok? Olha, dúvidas em relação ao simulado? Não. Não? Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Esses 3 minutinhos que faltam ainda, não sei se vai dar tempo, mas só para que vocês possam saber. Então, eu mando para vocês, quando eu gravar essa live, aqui, lá eu vou gravar e vou colocar lá no portal. As páginas que eu quero que vocês deixem preenchidas da apostila. O que nós fizemos até agora? Eu vou colocar tudo para que vocês possam ver. Ok? Certinho? Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão? Lembrando que só uma coisinha. As nossas próximas aulas, elas já estão sendo gravadas. Uma será um experimento sobre a decomposição das rochas e a outra será uma aula sobre a composição do solo, que eu fiz algumas gravações já, vou só ver se está correto. Certinho? Como que eu faço para ver todos vocês aqui? Eu não estou vendo. Vamos ver se é aqui. Vamos tirar uma foto? Vamos rapidinho tirar uma foto? Todos vamos tirar bloquear a câmera? Desbloquear. Vamos lá? Bloquear. Vamos! Pessoal, até mais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar lá pelo WhatsApp para a gente matar as dúvidas, sanar as dúvidas de vocês, ok? Gostei desse cachorro aqui do J6 Prime. Um abraço, até mais. Fui. Com Deus, Tchau. saudades de vocês, hein? Tchau. Tchau, professor.